Igreja, estenda as mãos em direção ao Bispo Hinaldo aqui, por gentileza. Esse é um dos homens mais respeitados do Brasil. E é uma honra recebê-lo aqui. Ele está debaixo da bênção do pastor dele, que é o Bispo Macedo. E ele vai ser boca de Deus para nós nesta noite. Vamos receber com alegria. Diga assim: Bispo Hinaldo, seja bem-vindo. Aplauda Jesus pela vida dele. Glória a Deus. A paz seja convosco, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu disse hoje de manhã e de tarde que todas as vezes que eu venho em Governador Valadares, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, eu volto para o Rio de Janeiro mais crente. Já cheguei sentindo a presença de Deus, ministério de louvor cantando, de fato fazendo Deus descer nesse ambiente. Quero dizer para você que Jesus Cristo está na casa. Quem está sentindo a presença dele? Então, glória aí, vai. E poder ouvir o que eu ouvi, a história de 14 anos que o pastor Flamarion chegou aqui, só Deus sabe o quanto chorou, só Deus sabe o quanto gemeu, só Deus sabe o que passou para que hoje pudesse fazer 14 anos de um ministério aprovado, de uma igreja que passa aqui grandes pregadores. Eu hoje fui com ele na Universal, levei ele ali na Universal com o pastor, e o pastor já falou assim: não, ele está um mês aqui, o pastor da Universal disse: não, eu já conheço a fama do pastor Flamarion, porque o homem de Deus, quando passa, deixa rastro, e o rastro que ele tem deixado é esse rastro de pastor, de pai, de marido, de servo. Aplaude Jesus pela vida do seu pastor, que é bênção. Do Rio de Janeiro eu via ele empenhado em distribuir água, pedindo água, manda água, fazendo o papel de quem sente a dor do povo, porque quem sente a dor do povo não fica trancado no escritório, vai para a rua, e a gente viu ele na rua sentindo a dor do povo, e vocês estão de parabéns pelo pastor que Deus deu a vocês. Eu, como ele disse, eu sou o único bispo da Igreja Universal que eu tenho essa autorização do bispo, eu saio pregando em todo o Brasil. Amanhã eu estou pregando em Minas Gerais, e eu tenho visto Deus operar de forma maravilhosa. Eu gosto das vigílias pentecostais das Assembleias de Deus, eu gosto de fogo, eu gosto de ver aqueles vasos marchando, rodando, pulando. Eu gosto da liturgia da presbiteriana, que parece uma missa renovada. Eu fui pregar numa Batista, pastor Flamarion, o pastor Batista, também um grande amigo, falou assim para mim: Bispo Hinaldo, dos Batistas vai ser os primeiros a ressuscitar com a volta de Jesus. Eu falei: gente, não entendi não. Eu perguntei assim a ele: por que, pastor? Porque ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro. Ele que falou isso para mim. E eu, com esse jeito já meio pentecostal, estou pregando, falando em língua, e o pessoal assim, ele é da Universal mesmo, é? E eu tenho visto Deus operar de forma maravilhosa. Mas cada tribo com a sua liturgia. Quando as tribos se misturam, dá problema. E eu pedi a ele que me trouxesse aqui alguns elementos. Mandei uma mensagem ontem à noite para ele. E quem gosta de café? Aí, ó, já gritou, tá vendo? A primeira ovelha do pastor Flamarion participa de tudo, cara. Quem gosta de leite? Suco de uva. Essa aqui tu não gosta não. Fanta laranja. Gosta, né? Essa aqui não, tá amarrado, né? Coca, quem gosta? É o mal que faz bem, o bem que faz mal, né? Separado, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância. Sim ou não? Mas, por exemplo, coloca aqui, meu pastor, um pouco de café aqui para mim. Coloca café aí. Rapaz, essa garrafa é boa. Tá desde manhã aqui o café ainda está quente, cara. Essa é boa. Bota aqui um pouco de leite. Bota aí. Bota aqui suco de uva. Coloca aí. Já tem gente entendendo o mistério. Coloca aqui Fanta. Coloca aí.
Coloca agora Coca-Cola, mas bota com gosto. Quem quer beber? Rapaz, cortou até o leite. Você vê que isso aqui, se você misturar num copo e beber, tu vai passar mal. É tóxico. Quando se mistura, vira veneno. Separado, glória a Deus. Mas misturou, ninguém é louco. Ô Bispo Pinaldo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você tem a sua identidade, quando você corre nas suas veias o sangue de Jesus Cristo, mas tem no seu DNA o evangelho quadrangular. Quando você tem essa personalidade, você tem essa identidade, você não mistura, então você é um povo forte, você é um povo inabalável, você é um povo que tem resistência, porque você não é um povo misturado. Mas quando você começa a ir aqui, vai ali, vai acolá, acaba confundindo a sua mente, acaba te contaminando e você fica fraco. Então a mensagem de Deus para você hoje: não vá atrás de outro trabalho, não vá atrás de outro ministério, porque aquele ministério é bom para quem está lá. Se Jesus quisesse que você estivesse lá, não te converteria aqui. Então não mistura, porque até quem bebe sabe que se misturar a bebida, dá dor de cabeça. Quem bebia muito no passado? Se misturar não fica ruim? Não, nem bebida se mistura, porque se misturar fica ruim. Como é que tu vai querer misturar a liturgia? Então tu tem a tua. É nessa que você é forte. É nessa que você faz a diferença. E esse ano de 2016, o diabo sabendo que você está forte, então ele vai tentar corromper a tua mente. A linhagem de Israel só sofria quando eles misturavam. Quando Sansão quis casar com a outra mulher de uma outra nação, com a outra mulher de uma outra pátria, com a outra mulher que tem outro costume, o que aconteceu com Sansão? Caiu. Quando Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, quis ter uma mulher que não era da linhagem de Israel, e olha que ele tinha mulher, mas ele foi buscar uma lá no Egito. Ele sabia que não podia trazer para dentro do palácio. Ele sabia que estava errado. O que ele faz? Faz uma casa para ela fora do palácio. Não adianta você saber que é pecado se tu não elimina. Não adianta saber que é errado sem eliminar. Então ele sabia que era errado, mas fez do lado de fora do palácio uma casa para ele. Olha o que aconteceu com ele quando misturou a raça. Você sabe que o cachorro, ele tem seu DNA, seu pedigree. Pode ser um pastor alemão e um fila. Se um cruzar com o outro, sai um cachorrão, mas sai vira-lata, não tem valor algum. Quando se mistura, perde a identidade, e a sua identidade é Igreja do Evangelho Quadrangular, que está há 14 anos fazendo história nessa cidade. E eu posso falar isso, porque eu estou rodando em tudo quanto é igreja. Elas são boas separadamente, unida só por um objetivo, que é Cristo. Esse é o objetivo. Nós somos só um povo que vai morar no céu. Só lá no céu nós seremos só um povo. Mas aqui na terra as tribos são diferentes. Cada um com a sua liturgia, cada um com a sua forma de adorar, cada um com a sua forma de cultuar, cada um com o seu jeito. Então não tente misturar, porque se misturar fica daquele jeito, insuportável. Amém, pessoal? Glória a Deus. É o recado de Deus. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com alguém que já estava pensando em desistir. Deus está falando com alguém que já estava pensando em sair. Deus já está falando com alguém. Não saia, porque é aqui que tu vai dar fruto. Abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo de número 6. Essa igreja gosta de adorar, gosta de louvar, mas ama a palavra de Deus.
E às vezes você que já está na casa, às vezes não dá tanto valor, né? Quando a gente vem de fora, a gente vê a importância desse ministério, né? Aqui vem os pregadores do Brasil inteiro adorar a Deus neste lugar. E às vezes o de casa não dá valor, né? Mas a partir de hoje, valorize o que Deus tem dado para você. No ano em que morreu o rei Uzias, olha o que aqui Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha o que ele está dizendo assim, olha, não foi ninguém que me falou, não foi ninguém que me mostrou. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Não vai ser ninguém que vai te contar, não vai ser ninguém que vai te falar, não vai ser ninguém que vai te mostrar. Nesta noite, você vai ter um encontro com Jesus. Versículo 2. Os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E uns umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz quer dizer tesoura, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga graças a Deus. Por favor, preste atenção, dobre a sua atenção, para que você possa entender que eu quero falar hoje de um profeta. Eu não vou falar de um homem incrédulo, eu não vou falar de um homem recém-chegado na igreja, eu vou falar de um profeta. E a mensagem que eu quero deixar hoje, se ela tem um título, poderia dar o título assim: o caminho da transformação é como uma escada que não tem o último degrau. Qual o título da mensagem? É como uma escada. Vamos repetir de novo, no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Qual é o título? O que é isso, Bispo Pinaldo? Isso significa que todo dia eu tenho que subir, que todo dia eu preciso mudar, que todo dia eu preciso melhorar, que todo dia eu preciso de uma transformação. Ah, o senhor já é bispo, prega há 28 anos. Todo dia eu me converto um pouco mais. Todo dia eu deixo algumas manias para trás. Todos os dias eu preciso me converter. Só você ter ideia, eu falava hoje de manhã, minha esposa estava no culto, e eu dizia assim, há 20 anos atrás, eu era pastor em São Paulo, regional, casado, e eu estava indo fazer o culto 6 horas da manhã. Era 6, 8 e 10, lá em Itaquera. E era aquela época que o Zezé de Camargo e o Luciano estavam no auge. Todas as rádios, todo mundo tocava música, e uma música que estava bombando era aquela que, assim, ó,
é o amor. Não tem uma música assim? Que mexe com... Eu já até esqueci. Eu não sei cantar não, ainda não tem esse ministério. Eu estou tentando. Quem sabe eu aprendo. Então era essa música. Aí eu botava no CD, não era nem CD, aquela fita cassete. Botava e ia para a igreja ouvindo, é o amor. Minha esposa falava assim, Naldo, tu tá indo para o culto adorar, ouvindo essa música. Sabe como é que o homem é teimoso, né? Eu falava assim, Sandra, não tem problema não, Sandra. Isso não me contamina não. Isso é minha fé, eu não tenho... Aí ela simplesmente, sábia, ficava quieta e ia orar. Hoje os anos se passaram e eu penso assim, meu Deus, como pode eu estar indo para um culto de domingo, ao invés de estar me enchendo do Espírito, me enchendo de uma música do mundo? Mas a escada da transformação, o caminho da transformação é como a escada que não tem o último. E você vê como é que mesmo como pastor eu fui me convertendo? Porque o meu ministério foi muito rápido. 3 meses na igreja, eu já era obreiro. Eu não tinha nem perdido ainda o trejeito do mundo. 6 meses de igreja, o bispo perguntou se eu queria ser pastor. Eu falei, quero. Quer. Então tu vai viajar. Para onde? Para o Ceará. Em 87 eu fui para o Ceará. Quando eu casei com a minha esposa, eu sou cria das favelas do Rio de Janeiro. Eu andava assim com a minha esposa lá em Recife, casado. Andava tipo malandro. Tinha um cordãozão de prata, até aqui embaixo. Aí minha esposa, tadinha, pegava a minha mão, botava a minha mão assim, olha, para de balançar com esses braços. E eu fui me transformando. E eu já era pastor. Mas foi havendo uma transformação. O fato de tu ser obreiro, o fato de tu ser membro, o fato de ser apóstolo, seja lá qual a nomenclatura, não significa que tu não precisa de se transformar. Agora é necessário você estar aberto para entender aonde é que você precisa mudar. O problema é que a gente acha que a gente sabe tudo. O problema é que tu fala assim, eu já sei a hora do culto, eu sei que vai estar cantando a fulana, eu sei que vai ter o louvor, então vou deixar passar, que eu só vou chegar lá no finalzinho. E talvez tu não saiba que uma música, Deus quer falar contigo através de uma música. Mas você não, você acha que não, você acha que é do teu jeito. Ei, você não viu que todas as vezes que você tentou do teu jeito, tu quebrou a cara? Você não viu que todas as vezes que tu tentou da sua forma, deu errado? Então não é do teu jeito, é do jeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer transformar. Hoje eu vejo aquele jovem ali, né, cabelo preto e branco. Rapaz, tu é crente mesmo, não parece, mas é. Amanhã, 30 anos, meu pastor, ele vai dar o testemunho. Falou assim, olha, meu cabelo na época, daqui a pouco nem cabelo tem. É jovem, então como é que pode eu, velho, querer que o jovem tenha a cabeça de um velho? Quando eu era da idade dele, meu cabelo era todo enroladinho, enrolava toda semana. E ai de quem mexesse. Aí hoje o meu filho quer usar um cabelo diferente, eu falo, o que é, rapaz? Tu é crente? Pô, pai, eu sou crente, mas sou jovem. Então eles vão ter as suas próprias transformações. Não sou eu que tenho que mudá-lo, não sou eu que tenho que te mudá-lo. Vaso não muda vaso. Eu dei problema na minha família. Todo mundo achava que eu era fanático, porque eu queria mudar a minha família. Eu atrapalhava o Espírito Santo. Aí eu levava a minha irmã para a igreja, o culto maravilhoso. Eu perguntava assim a ela, Marilúcia, tu gostou? Ela dizia assim, eu gostei, mas aqui grita muito. Não ficava. Porque era eu. Aí eu levava meu irmão, vamos, Ronaldo, tu gostou? Gostar eu gostei, mas aqui perde muito dinheiro. Porque era eu. O que é que Deus faz? Ronaldo, tu está me atrapalhando. Vai para o Ceará. Eu fui para o Ceará, eu era o único da minha família convertido.
Fiquei 12 anos no Nordeste. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de 12 anos, 95% da minha família tinha aceitado Jesus. Porque eu aprendi que não é vaso que muda vaso. Quem muda vaso é oleiro. Não tenta mudar teu marido, não, é Deus que vai mudá-lo. Não tenta mudar tua esposa, não, é Deus que vai mudá-lo. Não tenta mudar teus filhos, não, é Deus que vai mudá-lo. Ei, essa obra é do Espírito Santo e ele tem liberdade para falar, ele tem liberdade para mudar. Deixa ele agir. Então o profeta, ele tinha um defeito. Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai encontrar o profeta só falando dos outros. Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai encontrar Isaías criticando quem bebia. Pode ler. Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai encontrar o profeta abrindo a boca só para criticar, só para falar. Ei, preste atenção, se tu abre a boca para falar dos outros, prepara o ouvido para ouvir falar de você também. Porque abrir a boca para falar é fácil. Eu quero ver na hora que falar de você. Então Deus não nos deu essa autoridade de falar de ninguém. E o profeta, como o profeta, estava falando. E Deus falou assim, olha, eu preciso impactar Isaías. Eu preciso impactar Isaías. E a Bíblia vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, o profeta, ele tem um encontro com Deus. Ele diz assim, os meus olhos viram o Senhor. Ei, tem muita gente na igreja que ainda não teve um encontro com Jesus. Tem muita gente na igreja porque arranjou um emprego na igreja, está grato e ficou na igreja. Tem muita gente na igreja porque estava doente, foi curado na igreja, ficou na igreja. Tem muita gente que está na igreja por gratidão a alguma coisa, mas não nasceu de Deus ainda. Continua sendo a velha criatura, continua sendo o velho homem, continua sendo a velha mulher, porque você não teve um encontro com Jesus. Mas nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui e ele vai te impactar, ele vai te marcar, você vai ter com ele um encontro, e quando você tiver com ele um encontro, ele vai te transformar num novo homem, ele vai te transformar numa nova mulher, como transformou o profeta. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo, um serafim, vai no altar buscar uma brasa. Porque altar é lugar de fogo, altar é lugar de presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Tem presença de Deus aqui. Quem também está sentindo a presença de Deus? Onde tem a presença de Deus? Onde tem? Dá um glória aí, vai. Mostra que tem. Mostra, faz barulho que tem a presença de Deus. Vai, mostra. Esse fogo. O anjo pega o fogo, a brasa com a tesoura e leva até o profeta Isaías. E aonde foi que o anjo tocou com a brasa no profeta Isaías? Aonde foi? Aonde foi? Por quê? Perguntei, por quê, Bispo Pinaldo? Não, só se todo mundo perguntar de uma só vez, vai. Porque Jesus só toca aonde eu preciso mudar. Ele não tocou nas pernas, ele não tocou no bolso, ele não tocou no coração, ele não tocou nas costas, ele tocou na boca. Porque Isaías era um profeta que falava demais. Era um profeta linguarudo. E Deus fala assim, eu preciso mudar o meu profeta. E vai lá e toca nos lábios do profeta. Aonde é que você precisa melhorar? Aonde é que você precisa mudar? Aonde é que você precisa de uma transformação? Tenho certeza que nessa hora, o Espírito Santo está falando dentro de você, aonde tu tem que melhorar. Talvez você precisa parar de responder seus pais. Você é muito respondão. Talvez, marido, como o pastor Flamarion estava dizendo, a importância de se falar palavras de amor, talvez você precisa ser mais romântico com a sua esposa.
Porque dizer para ela, eu te amo, dentro do quarto é fácil. Tu está interessado? Eu quero ver, eu te amo, fora do quarto. Então vejo, esposa, está faltando a senhora ser mais gentil. Não sei. Preparando alguma coisa especial para o marido. Esperando ele chegar. Não sei. Onde é que precisamos mudar? Eu, como pastor, precisava mudar. Eu era pastor e ia para o culto ouvindo música secular. E num domingo, se fosse numa folga, mas eu não queria mudar. Mas o Espírito Santo vai me transformando. Como hoje tem coisa em mim que vai mudando, vai melhorando. O problema é que as pessoas estão cheias de si. Elas não querem descer. Elas não querem descer do pedestal. Elas não querem descer do salto. E se você não desce, o Espírito Santo não te enche. Porque Deus não está à procura de vasos que já estão cheios. Porque vaso cheio não dá para encher mais. Tu já está cheio de prepotência, tu já está cheio de orgulho, tu já é o cara, tu chegou aqui não tinha nada, hoje tu tem um carro, tu chegou aqui não tinha nada, hoje tu tem uma empresa, tu chegou aqui não tinha nada, hoje tu é obreiro, tu chegou aqui não tinha nada, hoje tu é pastor, tu chegou aqui não tinha nada, hoje tu está desfilando aí com boas roupas, está se achando o cara. Então Deus não consegue encher mais porque tu já está cheio. Por isso que quando o profeta vai na casa da viúva, ele diz assim, olha, vai nas tuas vizinhas e pega vasilhas, cheia ou vazia? Porque vazia cheia não precisava mais encher. Pega vasilhas vazias, porque as vasilhas que tiver vazia, eu vou encher de azeite. E nessa noite, Deus está procurando vaso vazio para encher. Quem está vazio quer ser cheio. Quem está vazio, dá um sinal para o Espírito Santo que tu está vazio e tu quer ser cheio. Diga, vem Espírito Santo, vem moldar a minha vida, vem moldar o teu caráter em mim. Vem Espírito Santo. Vou mostrar. Que coisa maravilhosa, a Bíblia não esconde nada. Que coisa maravilhosa. Vou mostrar essa transformação na vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 5. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele teve algo a mais. E quando Deus dá algo a mais, se a gente não tiver estrutura, a gente acha que somos nós. Quando Deus te dá algo a mais, você acha que foi por causa de você. Mas eu quero dizer para você que para cada Saul, Deus já tinha 1000 Davis. É o bispo Hinaldo. É nada. É a história do jumentinho. Lembra a história do jumentinho? O jumentinho entrou em Jerusalém e aplaudido. Flores, né, rosas, mantos para ele passar. O jumentinho maravilhoso. Caramba, só aplauso. Todo orgulho entrou no jumentinho. Do outro lado, Jesus desce. Aí o jumento vai voltar. Pelo mesmo caminho que ele veio, agora vai voltar apanhando. Vai voltar levando pedrada. Bora, jumento, anda, jumento. Vai voltar agora humilhado. Ele falou, caramba, eu passei aqui exaltado, agora estão me batendo, estão me chutando, estão me chamando de jumento, de jeque. É porque ele esqueceu que o aplauso não era por ele, era por quem estava acima dele.
não era por ele, é quem estava nele. Não é pelo pastor Flamarion, é pelo que está nele. Não é por você, é pelo que está na gente. Ei, a glória é dele, é tudo para ele, tudo aqui é dele. Ele é a honra, ele é a glória. Então, o apóstolo Paulo, por ter tido revelações, ele diz que teve revelações que não podia nem descrever, tamanha era a grandeza da revelação. Então Paulo ficou, caramba, eu sou o cara. Tem 3 coisas que Deus não divide com ninguém. Você sabe, pastor Flamarion, que a igreja católica, eu fui católico, e a nossa Bíblia é quase idêntico. Só que o Pai Nosso da Igreja Católica termina antes do nosso. Se o católico e o crente for ler junto na Bíblia dos dois o Pai Nosso da Igreja Católica termina primeiro do que o Pai Nosso do crente. Sabia disso? O Pai Nosso da Igreja Católica termina assim: mas livrai-me do mal, amém, ponto. Mas livrai-me do mal, amém, ponto. Por quê, Bispo Hinaldo? Porque o católico, o Pai Nosso do católico, não pode continuar. Porque o católico tem glória para tanta gente. É Aparecida do Norte, é Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora da Conceição, é São Jorge, é São Sebastião, é Padre Cícero, parará, muita gente para dividir as glórias. Então ele tem que parar. Mas livrar-me do mal, amém. Mas o Pai Nosso do crente, aleluia, ele vai além. O nosso Pai Nosso vai além. O nosso Pai Nosso também vai, mas livrai-me do mal, amém. Mas o nosso vai além, porque o nosso diz: porque teu é o reino, teu é a glória, teu é o poder, é tudo para ele, é dele, de mais ninguém. Toda a honra e toda a glória pertence exclusivamente ao Rei Jesus, Deus desta igreja, tudo é dele. Então nós não dividimos a glória, toda a glória que vier é dele. Se Deus quer dar carro, Deus dá carro, porque Deus tem poder para isso, e dá o melhor. Se Deus quer dar casa, Deus dá casa, e dá o melhor. Se Deus quer montar uma catedral dessa bonita, linda, Deus faz, ainda faz mais, porque Deus é Deus. Mas a glória tem que ser dele. A glória tem que ser dele. E Paulo achava que a glória era dele, que ele era o cara, porque era poliglota, era estudado. Aí ele vai dizer assim na minha Bíblia, eu gosto dessa tradução da minha Bíblia, ele vai dizer assim, ó, 11:5, ele diz assim, olha só: porque penso que em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Olha a arrogância. Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo assim, ó, penso eu, que eu não sou inferior a esses tais aí. Tais? Homens que pagaram o preço. Como é que tu vai subjugar quem pagou o preço? Tais? Homens que dormiam com Jesus, homens que comiam com Jesus, homens que andavam com Jesus, homens que começaram do zero com Jesus. Olha a arrogância. Eu não me considero inferior a esses tais apóstolos. Mas que coisa boa é que o homem é sujeito à mudança. Que coisa boa. É depois de 10 anos, o filho chegar em casa e dizer: mãe, eu te amo. É mãe ou foi pai? Mãe, eu te amo. Depois de 10 anos. Mas ele fez. Não importa quantos anos. Ei, quem sabe está faltando você liberar perdão. Então você diz: o que ele me fez é duro, eu não esqueço, eu não perdoo. Quem sabe não é aí que tu precisa mudar. Quem sabe? Quem sabe você precisa mudar. Quando alguém vem falar mal do seu pastor, você, ao invés de cortar, continua, fala mais. Foi? Que é isso? Está emprestando ouvido a quem está sendo usado pelo diabo? Ah, bicho, eu não falo não, mas está emprestando ouvido? Talvez seja isso.
Rapaz falou, bispo, eu queria falar um segredo com o senhor, eu sou guarda. Eu falei assim, nem tu guarda, como é que tu quer que eu guarde? Nem tu guarda, como é que quer que eu guarde? Não me fala não, porque se me falar eu vou contar. Só se for mentira. Se é mentira, então onde é que você precisa mudar? Paulo tinha que descer do pedestal, Paulo estava arrogante. Mas no 1 Coríntios 15, 9, 1 Coríntios 15, 9, olha só, ele descendo para a humildade. O que ele diz? Pois eu sou o menor dos apóstolos. Glória a Deus, hein? Que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Desceu. Quando ele desce, Deus aparece. Eu me arrependo do que falei. Que isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Esses homens, eu persegui esses homens, eu persegui a igreja, não sou nem digno. Sabe o que é isso? Descendo, fazendo Jesus aparecer na vida dele. Aqui não é lugar de estrela, aqui é lugar de quem vive uma vida de sacrifício. Estrela quer aparecer, lugar de estrela é no palco, aqui é altar. Altar é lugar de quem é marido de uma só mulher. Altar é lugar de quem paga preço. O evangelho pode ter evoluído, o evangelho pode ter crescido, o evangelho no Brasil hoje é uma potência, porém, a porta do céu continua estreita. Não entrou em reforma não, não enlargueceu não. É estreita, é apertada, e pouco vão passar por ela, mas nessa noite, o Espírito Santo vai te transformar, porque ela vai ser certinha para tu passar por ela. E para terminar, 1 Timóteo 1,15, aí ele desceu completamente, aí Jesus apareceu nele completamente, 1 Timóteo 1,15, olha lá, fiel é esta palavra e digna de toda. Às vezes a gente encontra pessoas que não querem dar o dízimo e diz assim, dízimo é coisa do Velho Testamento. Dízimo é coisa da lei. Nós estamos na graça não precisa dar dízimo não, porque dízimo é coisa de Velho Testamento. Ah, é? Então vamos arrancar o Velho Testamento? Vamos rasgar? O Salmo 91 não presta. O Salmo 23 não presta. Quando a pessoa quer dar desculpa para ela, qualquer desculpa serve. Mas Paulo está dizendo aqui que a palavra é digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele diz, eu sou o principal. Quem aqui também é o principal pecador? Gente, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a compaixão de Deus, nenhum de nós éramos para estar aqui hoje. Nenhum. Mas sabe por que nós estamos aqui? Sabe por quê? Porque Jesus te amou. Fala assim para quem está do teu lado para terminar, tu é especial. Mas fala rindo, fala assim, tu é especial demais. Como diz o mineiro, demais, né? Demais. Olha, pergunta assim, por quê, Bispo Pinaldo? Porque não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Tá vendo? Que amor é esse, hein? Que amor é esse de Jesus por nós? Que amor é esse? Tanta gente mais importante do que nós, mas ele só quis a gente. Tanta gente mais capaz do que nós,
mas Ele só quis a gente. Tanta gente melhor do que você. Ei, mas eu quero dizer para você que Ele só quer se for contigo. Se não for contigo, não serve. Tu pode até desistir dele, mas Ele não vai te desistir de você. Tu pode até quebrar, mas Ele vai te consertar. Tu pode até cair, mas Ele vai te levantar. Tu pode até ir embora, que Ele vai atrás de você. Porque, meu amigo, sem Ele você não pode. E sem você Jesus não quer. Ele só quer se for contigo. Por isso Ele mudou o profeta Isaías. Por isso Ele tem mudado o bispo Hinaldo. E por isso Ele mudou o apóstolo Paulo. E nessa noite, quem quer ser mudado, fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Deus, aqui tem pessoas que o Senhor tem falado com ele, com ela, e o Senhor revelou. Isso é palavra rema. Isto é palavra rema. Palavra revelada. E o Senhor revelou aonde este homem precisa melhorar como homem, como cristão. O Senhor não está vendo cor de cabelo, o Senhor não está vendo cor de pele, o Senhor não está vendo roupa, o Senhor não está vendo joias, não. O Senhor está vendo o desejo dessa pessoa mudar. Você que está aqui embaixo, e você diz assim: bispo, eu até quero melhorar, mas às vezes não consigo. Eu não queria brigar no trânsito, mas às vezes não me controlo. Eu não queria responder, mas às vezes respondo. Eu não queria cair, mas às vezes caio. Me falta força. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai te fortalecer. E se você se sentir assim fraco, só quem é honesto, só quem é sincero e quer ser transformado pelo Espírito Santo, saia do teu lugar e venha aqui na frente do altar. Porque o Espírito Santo, quando você vier aqui, ele vai te transformar. A alegria pode ficar aí no parapeito, só em tu sair do teu lugar. Ei, Jesus está te chamando. Elias do dia de hoje, Paulo do dia de hoje, muito mais do que uma bênção, muito mais do que um carro, do que uma casa que Deus te deu, Ele quer escrever teu nome no livro da vida. E é esse amor que vai te impactar. Orila canta manda lava lava las. Esse amor que vai tomar agora o arraial. Ei, como lá naquele dia, quando Salomão construiu o templo, a glória do Senhor tomou aquele lugar. Ei, a glória vai tomar. A glória vai tomar este lugar. Quando tu cantar essa música, que tu quer mais dele, mais de ti, mais de ti. Tu vai fazer da letra dessa música as tuas palavras. Às vezes tu não tem palavra, mas nesta hora a letra dessa música vai ter as tuas palavras. Feche os seus olhos para que você veja Deus com a alma e cante mais de ti. Trabalhe, Espírito Santo. Vai trabalhando, meu Deus, onde esse marido precisa mudar, onde essa esposa, onde o ministério de louvor precisa mudar, onde eu preciso mudar. Esse é o teu pedido a Deus nessa noite de domingo. Pede cantando mais de ti. Você que está em casa, na internet, nos assistindo através desse vídeo, nós estamos aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, em Governador Valadares, desse amigo pastor Flamarion, que há 14 anos tem feito um trabalho extraordinário. Esse é o último culto de domingo. Olha quanta gente no culto. Falta você.
Eu quero que você esteja aqui nesse próximo domingo, adorando junto com essa multidão. E mais e de ti. Canta, igreja. Mais, é fácil. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. E menos de Paulo, e menos de Isaías, e menos do Inácio. E menos de mim. Canta, e menos de mim, vai. E menos de mim. Mas solta a voz, solta. Menos de mim, menos. Menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. Que ele cresça. Eu diminua. Que eu diminua. Que ele apareça. Que ele apareça. Eu me constranja. Que eu me constranja. Com a sua glória, com o seu poder. Com a sua glória. E todo o seu amor. Vai, igreja. Vai. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Servo de todos Que ele cresça. os irmãos. Que ele cresça. Que ele cresça. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que ele cresça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toma essa igreja. Vem tocar agora. Vem tocar com a brasa. Vem tocar com a brasa. No lugar que esse homem, que essa mulher precisa mudar. Aleluia. Servo de todos. Agora, tu vai abrir a boca para adorar. Tu vai abrir a boca para glorificar. Tu vai mandar glória lá para cima. Tu vai mandar glória lá para cima. E o Espírito Santo vai descer. E o Espírito Santo vai descer. E o Espírito Santo vai descer. Vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Vai. Ele te toca. Ele te toca. Recebe essa unção. Recebe essa unção. Orila canta, manda lá. Pegou. Já tem vaso marchando, ó. Já tem vaso marchando, meu Deus. Com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Servo de todos. Que ele cresça. irmãos, Que ele cresça. Solta a voz e canta. Vai. Eu diminua. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Olha, eu estendo as minhas mãos para vocês. Baixinho agora. Eu estendo as minhas mãos para vocês. E como profeta de Deus, eu ministro sobre a tua vida a unção do Espírito Santo. Eu ministro sobre a tua vida um novo tempo, um revestimento. Uma nova unção vai descer sobre você agora. Se você já tem dom de falar em línguas, começa a falar em línguas. Porque tu falando em língua, tu edifica a si mesmo. Tu falando em língua, tu edifica a si mesmo. Vai falando em línguas. E se tu não tem, vai dando glória. Vai dando glória. Ó Deus, em nome de Jesus, desce aqui, Senhor. Desce aqui, Senhor. Ajoelha no seu lugar enquanto o bispo Pinal está ministrando. Se você puder, ajoelha no seu lugar aí agora onde você está. Enquanto o bispo está ministrando. Se você puder, ajoelha no seu lugar aí agora. Meu Deus. Deus está Meu Deus. transformando vidas aqui. Ele foi com Isaías, ele foi com Paulo, mas hoje ele é com os Flamarion, hoje ele é com Marcos, hoje ele é com Paulo.
Eita, está descendo o manto, hein? Está descendo o manto de unção nesse lugar. Eu sinto Deus nesse lugar. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Vem, 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 vem. Fala em línguas, pode falar em línguas, pode falar em línguas. Orila canta, manda lá, orila canta, manda lá. Vem, vem, vem. Ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, o negócio está forte, o negócio está forte, pegando. Em nome de Jesus. Agora, ao se levantar daí, tu vai se levantar com uma nova vida. Tu vai largar o vício, tu vai largar a amante, tu vai largar a prostituição. Tu vai se levantar para um novo amor. Ei, ei, levanta as mãos bem alto e declara que Ele cresça. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça. Para Jesus tem que ser mais forte. Mistura com glória, com aleluia. Olha, quando acende a luz aí. Quando eu cheguei aqui, eu vi vocês tudo com olho de peixe morto. Agora, pastor Flamarion, eu só vejo aqui rosto de cara de leão. Mas não é qualquer leão não, é o leão da tribo de Judá. O rosto dele está espantado em você, meu pai. Meu irmão, está na tua cara, está no teu rosto. O semblante do leão da tribo de Judá está em você. Fala para quem está do teu lado assim: se prepara para o melhor de Deus na tua vida. Volta para o teu lugar em nome de Jesus. Meu Deus.